Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana nesse mês de janeiro. Seja muito bem-vindo! Olha, vamos aos destaques do nosso café de uma segunda-feira que promete trazer grandes novidades para nós. Verratti está mesmo de saída para o Cerro Porteño. Saldívia será anunciado hoje, Rojas será apresentado hoje. Tudo isso e muito mais agora e a preparação para a estreia quinta-feira no Campeonato Estadual. O Mirassol, nosso adversário de estreia do Campeonato Brasileiro, venceu ontem no Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like. Manda aqui o dedo no like, tá logo aqui embaixo, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve no nosso canal. Gente, olha só, fim de semana tirei de folga para dar uma descansada e tal, para dar uma aliviada, porque a temporada promete ser muito pesada, por isso que não rolou vídeo nesse fim de semana. O Na Conta KTO hoje, excepcionalmente, será à noite, às 7 da noite, porque tem a apresentação do Rojas, né? Já vamos começar falando do primeiro destaque. O Johan Rojas, o meia colombiano de 23 anos, será apresentado 1 da tarde no CT Moacir Barbosa. Eu estarei lá trazendo para você ao vivo a apresentação do colombiano. Tendo em vista isso, conversei com o Rei, o nosso programa Na Conta KTO para as 7 da noite. Excepcionalmente hoje vai rolar então à noite. Vamos bater esse papo para falar da estreia do Vasco. A estreia deles foi legal, né? 1-1. Mas era o time reserva. Não importa, meu sub-20 não é bom, né? Campeão disso, daquilo. Empatou, ó, suando no último minuto com a Portuguesa. Então, assim, hoje tem Rojas, 1 da tarde, lá no CT Moacir Barbosa. Um detalhezinho que me chama a atenção, estarão presentes, né, o técnico Fernando Diniz, vai falar com a imprensa, segundo o comunicado da comunicação do Vasco, o executivo Admar Lopes, o que é normal, é ele quem normalmente apresenta os reforços, mas o que tem chamado a atenção é o silêncio do presidente. O presidente está em silêncio, alguns podem dizer, está trabalhando. Bom, mas eu vejo os outros clubes também, os presidentes falando. Ninguém trabalha? Será que a Leila Pereira do Palmeiras não trabalha? Será que o BAP do Flamengo não trabalha? 2 exemplos de clubes que estão brigando pelos títulos sempre, sendo finalistas e batendo campeão. E eles falam com o torcedor. O nosso, silêncio total. Não responde mensagem, não vou dizer nem só a minha, mas aí pode ser uma opção não responder, mas de outras pessoas, de ex-jogadores que mandam mensagem para ele, enfim. E não fala com o torcedor, não dá entrevistas. Por quê? Eu não sei. Sob a alegação de estar trabalhando, desculpa, citei 2 exemplos aqui vitoriosos e que trabalham e falam como torcedor. Mas é uma estratégia. Bom, até porque tem muitos assuntos para tratar que o Diniz não vai falar, que o Admar Lopes não vai falar. Por exemplo, sobre interessados na venda do Vasco, da SAF, sobre planejamento que está fora da alçada do Admar Lopes. Tem muita coisa que o Pedrinho tem que falar. Mas, opção dele e do Vasco, ele continua em silêncio. Bom, vamos falar sobre Saldívia, né? Saldívia que desembarcou na última sexta-feira no Rio de Janeiro, fez exames médicos, uma vez aprovado, e já deve estar tudo certinho, né? Fim de semana já teve aí, já rolou e tal. Ele deve ser anunciado hoje como o mais novo reforço do Vasco, e é um jogador, de novo, já falei isso aqui e repito, vi o vídeo, não me empolguei, o que não quer dizer nada, porque do Andrés Gomes nós também não nos empolgamos, nem o técnico Diniz. Ele disse isso numa entrevista coletiva. O Diniz mesmo falou, olha, pelo vídeo eu não me empolguei tanto, mas falando com Arias, ele me deu características que eu vejo no dia a dia do Andrés Gomes. Então, com certeza, além de ter conversado com o Puma Rodrigues, o Diniz enfrentou o próprio Saldívia em 2023. Óbvio que já tem 2 anos, já quase 3, da Libertadores, quando ele dirigiu o Fluminense. Mas, assim, pegou informações com outras pessoas também. O vídeo não é nada demais, mas tem uma característica que o Diniz gosta. Um zagueiro construtor. Aquele zagueiro, e ele é destro, que sai para o jogo, que inicia, quebra uma linha, inverte uma bola. Um estilo Robert Renan pelo lado direito. Cuesta faz isso também, mas o Robert Renan faz com mais qualidade. E ele tem muita força física. 1 contra 1, um zagueiro do vídeo, normal. E eu espero muito dele no Vasco. Vou torcer pra cacete, até porque se ele veio nesse momento para ser um reserva, tem que incomodar os titulares. Dentro daquela
premissa que eu sempre falo de ter 16 titulares, para que o Diniz olhe para o banco e veja 5 jogadores em condições de atuar sim, porque todo time que é vitorioso tem 5 jogadores em condições. Isso é fundamental, porque nós vimos em 25, em vários jogos, o Diniz olhar para o banco e colocar somente o Verratti mais um, eventualmente 2 ou 3 no desespero, 4. Em quase todas as partidas, ele pouco utilizava as 5 substituições. E ele sempre falou, olha, eu não coloco a substituição se eu acho que não vai melhorar o time. Sim, ele olha para o banco e fala assim, cara, não confio, não vai melhorar, não vou mudar. Não é porque ele acha que o time está mil maravilhas, não. Quando o treinador fala isso, é que ele dá o seguinte recado, olha, o meu banco não é qualitativo para eu trocar e manter ou melhorar a performance. Isso é muito ruim. Eu espero que com a chegada do Saldívia, que quem veio de empréstimo, né, que estava fora e voltou, estilo tipo Maxime, que esses caras comecem a render. Porque não dá, cara, para você olhar para o banco e voltar para o campo. É muito ruim isso. Aliás, falando em olhar para o banco e voltar para o campo, Pablo Verratti. O jogador tem contrato até o fim desse ano. Hoje o Admar vai falar sobre essa situação, que do Paraguai vem muitas notícias. Ele vai embora amanhã, ele se apresenta ao Cerro Porteño, vai assinar contrato de 3 anos, com o Vasco é só mais 1 ano, vai ganhar menos que no Vasco, mas no total do contrato, que seria um último da carreira dele, ele vai ganhar muito mais. O pouco que eu conheço do Pablo Verratti e conversando com pessoas que conhecem ele no dia a dia, vou trazer para vocês as informações e sensibilidade que eu tenho. O Verratti é um jogador que se identificou muito com o Vasco, foi o maior clube que ele atuou na carreira, em termos de expressão, de representatividade, de artilharia, de números. Todo ano ele vai batendo os números. Ontem, inclusive, o Zé Colmeia fez um vídeo muito legal sobre isso, e é exatamente isso. A cada ano ele vai superando as marcas dele. Terminou o ano passado como artilheiro do Brasil, mesmo com o Vasco, na draga, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, ficando na semifinal do Carioca. Chegou muito bem na Copa do Brasil, mas ele não era titular na reta final, ele foi o artilheiro do futebol brasileiro. Ponto 1. Ponto 2. Mesmo aos 37 anos. Ponto 3. Há detalhes fora de campo que você tem que identificar como sinais. O Verratti comprou uma mansão no ano passado em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, sudoeste do Rio de Janeiro. Ninguém compra uma mansão, um apartamento, qualquer que seja, um imóvel, se não pretende fixar residência. O Conca, vou dar um exemplo, um argentino fixou residência no Brasil, mora no Rio de Janeiro, adorou ficar aqui, parou de jogar, continua aqui. O Verratti dá esse indício. Ah, mas imóvel você compra para investimento, depois ele pode vender. Ok. Mas o cara que está olhando o cenário, estou no Rio de Janeiro, jogo no Vasco, sou ídolo da torcida. A torcida idolatra ele, sim. Ah, tem gente que não gosta, sim. Pode ter. Agora, uma coisa que o torcedor não pode ter é ingratidão. Ele sempre foi muito importante ao Vasco durante todos esses 3 anos que ele está no Vasco. Chegou na metade de 2023, chegou fazendo gol, chegou suando a camisa, lutando, representando o torcedor. Não ganhou título, mas a culpa não é dele. Ele não joga, não é um esporte individual. Ah, o tenista Pablo Verratti não ganhou título pro Vasco. Ok, é um esporte individual, a culpa é dele. Não, é um esporte coletivo. A parte dele ele fez muito e ajudou pra cacete. É igual o Léo Jardim, salvou pra cacete o Vasco em várias fases decisivas. Avançou pela performance individual, numa cobrança de pênalti ou num gol decisivo, que foi o caso do Pablo Verratti. Num jogo importante ele fez um gol de desafogo. Cara, não sejamos ingratos. Você pode não gostar o estilo, 37 anos, não pode ser mais titular, não encaixa. Ok, beleza. Agora dizer que o Pablo Verratti não foi importante nessa história recente do Vasco, não tem o seu peso, porra, é brincadeira. Aí é uma verdadeira sacanagem, né? Isso não se faz. Eu acho, torcedor, que você rasgar a história pelo simples momento, ele hoje não serve. Claro que serve, porque tem que ter banco de reservas. E ele vai ser útil. Ontem eu consegui contato com o dirigente do Vasco, não foi o Pedrinho, porque o Pedrinho não fala, e eu perguntei para ele, cara, o Verratti comunicou alguma coisa a vocês? A pessoa me falou o seguinte, falou, não, cara, até agora nada, e nós contamos com ele. Eu ainda perguntei, vocês vão perguntar algo para ele? E aí, Verratti, as notícias estão saindo verdadeiras? Ele falou, não faz sentido, porque nós contamos com ele. Ótimo. Se ele quiser, ele procura o Vasco. Olha, eu tenho uma multa rescisória, vamos resolver e tal. Mas acho pouco provável. Filho dele, matriculado no colégio, até o Zé Comé falou isso no vídeo.
Falou, cara, ele quer alfabetizar o garoto em português, nasceu aqui, o segundo filho deles. Cara, não sei, vamos ver. Mas hoje o Admar Lopes vai falar sobre esse tema também. Para fechar com vocês, 2 detalhes. Aí são detalhes pessoais, mas eu quero dividir com vocês. No sábado, eu estive lá na Merck, na reinauguração do campo de Peladas. Muito legal, gramado sintético, inaugurado pelo secretário Gutenberg de Paula Fonseca, ex-árbitro. Ele que é secretário de Defesa do Consumidor aqui do Rio de Janeiro. Amigos Gutenberg contra amigos do Ricardo Rocha, você tá vendo as imagens aí, cara, muito legal, vários ex-vascaínos estiveram presentes, Mauro Galvão, Sorato, Cássio, Lira, William, cara, eu tive o privilégio de bater bola com essas feras, joguei contra Carlos Alberto, né, meu time tinha Carlos Alberto, Fernando, o irmão dele, Lira, Atirso, um grande irmão também, Naldo Bene era o meu atacante. Cara, foi muito legal a festa, parabéns, Ricardo Rocha era o nosso treinador, foi um evento muito legal, a rapaziada lá recebeu super bem, vascaínos pra cacete, flamenguistas, vieram falar, brincar, zoar, adoro o canal, adoro o trabalho, muito obrigado a todos pelo carinho. E para fechar com vocês sabem que eu disputo uma competição aqui no meu condomínio, e começou ontem a Taça Verão, e claro que eu vou defender o Vascão da Gama. São os 4 clubes representados, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e na estreia vencemos o Fluminense por 7-4. Teve gol do pai? Ah, bom dia. Oi. Será que tem gol do Fábio hoje? Ah, teve ontem. Ah, cara. Darlan, desculpa aí qualquer coisa. Eu vou botar pra você com a narração do Juan Pietro. É isso, teve gol, teve festa, teve alegria e assim eu espero que seja o nosso ano também. Hoje, 1h eu conto com você na nossa apresentação, na live de apresentação do Rojas. E às 7 o nosso Na Conta KTO. Fique aí com o gol do pai. Oi, teve gol. Que patada, hein, pai? Perna direita em dia. Grande abraço e até mais tarde. É o Chimiga dando tapa na frente, interceptado pelo Galego. Fabinho! Sim! Gol do Vasco da Gama! Do jeito que ele gosta, a bola veio de lado, pedindo, me chuta, me chuta, me chuta, o proprietário da camisa de número 11, o fanático vascaíno Fabinho Azevedo, petardo na bola, no fundo do gol, no cantinho, 2-0 Vascão. 0 para o Fluminense, Robert Guimarães. Que golaço do Fabinho, né, Juan? Ele conseguiu pegar ali na característica dele, né, a finalização de longa distância, uma baita finalização de perna direita pro fundo da rede, sem chance pro velhinho, e o Vasco começou muito bem esse jogo. 2 gols e 2 gols de finalização de longa distância. Dessa vez o Fabinho foi feliz demais, Juan.